Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. O charuto que a gente vai fumar hoje não é um charuto brasileiro, eu sei que eu estou em falta aí com a ideia de fazer reviews de charutos fabricados aqui no Brasil, mas esse aqui tem pelo menos uma referência do Brasil. O charuto que a gente vai fumar hoje é o charuto da A.J. Fernandez, o Dias de Glorias Brasil. Ele é um charuto que tem o wrapper Mata Fina Maduro. A gente vai fumar ele na bitola, que é chamada de Corona. Ele vem box pressed, é o quadrado, né? E ele tem 6,5 inches de comprimento com o ring gauge de 44, que eu acho um ring gauge extremamente agradável de se fumar. Ele é fabricado pelo A.J. Fernandez, na fábrica da empresa em Estelí, na Nicarágua. Foi lançado em 2024, a versão brasileira, Dias de Glória Brasil. Tá? E esse box presser, às vezes, já me perguntaram, e eu mesmo me perguntei, né, por que um charuto é achatado? Né? Tem algumas versões para isso. Primeiro, porque é mais confortável na boca, você consegue envolver melhor o charuto sem deixar a entrada de ar nas laterais, entre os lábios, então você tem uma puxada mais eficiente. E tem uma outra que é mais prática, que você consegue colocar o charuto em superfície, em qualquer superfície, e ele não vai rolar. E diz a lenda que foi feito a pedido dos jogadores de golfe, porque nos Estados Unidos os golfers eles colocam o charuto no carrinho, né, nas bordas daqueles carrinhos que eles andam para lá e para cá. E ali o charuto rolava e caía. Então, talvez seja uma brincadeira de alguém, ou alguma brincadeira mesmo, que foi feita por isso. Mas existe essa justificativa. Bom, vamos lá. Em termos de aparência, o charuto tem um verde predominante, seguramente uma referência à bandeira do Brasil. Eu acho ele muito escondido, porque ele tem duas bands, uma luva, né, uma manga de cedro e uma fita verde embaixo. Eu acho que isso até esconde um pouco o wrapper, a aparência do charuto. Talvez um charuto de ring gauge maior ficasse mais legal. Nesse aqui eu acho meio exagerado, eu acho ele ornamentado demais. Esconde o wrapper, que é o que a gente quer ver, o wrapper, né? Mas vamos lá, então eu vou tirar aqui primeiro essa luva, né, essa manga. Ela é presa com fita adesiva e eu não vou conseguir puxar nunca, então eu vou cortar aqui com canivete, ver se é possível, com cuidado para não atingir o wrapper, né? Primeiro eu tenho que tirar a fita. A fita é colada. Bom, saiu fácil, sem problema. Colada sobre aqui, consegui tirar. E saiu sem estragar o wrapper nem nada. E é um wrapper escuro, bonito, áspero, muito áspero, cheio de bolinhas, talvez tenha tooth, né? Escuro, bonito, sem não é cheio de irregularidades, de veios. Para um maduro é bem interessante. E um cheiro muito suave, que é difícil até, é o cheiro da madeira. Exatamente, é o cheiro do cedro. O único cheiro que eu sinto aqui no pé. Nada, uma pimenta. Eu esqueci de dizer, o binder e filler são nicaragüenses. Então, um wrapper brasileiro com binder e filler da Nicarágua. O que me chamou a atenção é a aspereza, e é oleoso também. Aqui em cima, principalmente na parte que estava exposta, ele brilha muito mais do que nessa região aqui que estava coberta. E é menos áspero em cima do que embaixo. E é um cheiro não tem cheiro. Só o cheiro da madeira. Então vamos lá. Eu resolvi hoje, eu quero furá-lo ao invés de cortar, por ser box press, de ser muito pequeno. A lâmina, né, do cortador pode danificar o wrapper. Então eu vou furar o buraco nele aqui em cima. Estou usando esse do canivete, que é um dos melhores que eu tenho, impressionante, sai fácil,
preciso, super legal o corte. Não tem grandes sabores também não. Bom, como hoje está um dia agradável, não estou com o ventilador ligado, eu quero, e o charuto é um engage pequeno, eu quero fazer diferente, eu vou acender com fósforo. Espero que ele não apague, é um fósforo legal. Quando for acender com fósforo, tem que ser um fósforo legal, mais longo e com uma madeira boa, que não tem um cheiro ruim, um cheiro que afete o charuto. Então eu não vou... vai apagar. Até prender a respiração. Acho que eu não vou conseguir manter ele aceso. Come on. Apagou. Então vamos para o plano B. Vamos simplificar as coisas aqui um pouco. É que está ventando um pouquinho na janela. Mas aqui a gente acende. E ficou o cheiro legal da madeira, do fósforo. Tinha que estar fechado, mas eu ia sentir calor, então não deu. Desculpem. E eu falei que eu estou em falta com charutos brasileiros. Mais adiante eu quero falar um pouco de como eu quero fazer os reviews de charuto brasileiro. Fluxo ótimo e pouco sabor novamente. Novamente não, tal qual os aromas, o cheiro, né? Talvez só madeira agora, nesse primeiro draw. Também é muito cedo, né, para falar. Agora mudou de figura, foi um draw bem generoso com o retrohale. Pimenta, não é a ardência do retrohale, é pimenta na língua, na hora da puxada eu já senti. No retrohale aumentou essa ardência e um sabor de terra muito forte, que eu acho que eu colocaria na conta do retrohale, não no draw. Mas é uma madeira, uma fumaça legal, uma fumaça boa, não é aquela fumaça pesada, não tá um charuto agressivo. E doce também, agora no finish eu estou ficando com a sensação de doçura. Novamente pimenta e mais madeira. E terra. E terra também. Madeira, terra. Não dá para dizer que é cremoso, mas não é agressivo. Tá no meio termo aí. E é engraçado, o finish é muito rápido. Acaba imediato. Aí fica parecendo que eu bebi água. Estranho, sensação diferente. Bom, vamos lá. Vamos deixar aí talvez mais de 10 minutos, porque como ele é muito longo, né? Mas quando as coisas tomarem alguma direção mais firme, eu volto para falar mais. Já estou há uns 15 minutos fumando, a cinza caiu, mas vocês podem ver aqui, eu consegui tirar uma foto antes, é uma cinza muito branca, bem clara, contour, realmente vocês olhando aí, vocês vão ver o detalhe. E ela é muito bem colorida, a queima tá perfeita, queima absolutamente legal, sem problema nenhum, fluxo também. Ele é um charuto aí de médio para, vamos chamar de body médio mesmo, e a pimenta tem um papel principal aqui nos sabores. Está me lembrando muito o Pennsylvania Broadleaf, que tem alguns charutos que usam, já falei em alguns vídeos sobre esse fumo americano, que é um fumo super forte. E esse maduro, né, o mata fina, é broadleaf também, né, plantado, sem proteção, não, diferente dos Connecticut.
E ele tem bastante pimenta, por isso que essa relação com o broadleaf da Pensilvânia. E essa pimenta, ela fica no finish por um longo tempo. Ela ocupa, o finish não é tão, não acaba tão rápido como no início, com madeira e terra. Mas não é tão, apesar de ser apimentado, não é agressivo, não é ríspido. Ele é oleoso e tem aquela doçura que eu falei, vem permanecendo, não no finish, é passageiro, é bem sutil essa doçura, vai ser uma doçura de, não tem nada a ver com caramelo, nada disso. É talvez um melado, uma coisa assim, uma coisa mais queimada. Tá? Tudo ali mais ou menos no médio, um pouquinho mais do que médio. Bem consistente com o começo, nenhuma grande modificação, eu acho, a não ser a pimenta ter acentuado. Bom, o Dias de Glória, na versão original, era um nicaragüense puro, com todos os fumos da fazenda do A.J. Fernandes, lá em Esteli também, junto com a fábrica. E o blend Dias de Glória debutou em 2016 e desapareceu por 3 anos e só reapareceu de novo em 2019. Segundo o A.J. Fernandes, todos os fumos da versão original vinham das 4 fazendas mais antigas que ele tem lá na Nicarágua, produzindo fumo. E que todos os fumos foram intensamente envelhecidos para este blend, para atender a necessidade daquela receita deste blend, que seria se remeter aos charutos que o pai dele, chamado de Ismael Fernandes, fumava enquanto ainda morava em Cuba. Talvez isso, estamos falando dos anos 50, 60, não sei exatamente. A intenção do A.J. Fernandes, palavras dele novamente, era: quero que todos possam aproveitar este blend como nos dias de glória da velha Cuba. Então é para eles, lá para a família, é uma coisa familiar, vamos dizer assim. Né? Mas eles não deixaram escapar em 2016, quando eles lançaram, a oportunidade de lançá-lo às pressas. Por quê? Porque o FDA, que é o órgão governamental americano que regula a entrada de charutos, o consumo de tabaco, né, nos Estados Unidos e tudo, consumo e venda principalmente, estabeleceu que naquele ano de 2016, a partir do dia 8 de agosto, todos os charutos que fossem lançados deveriam receber uma pré-aprovação da agência antes de ir para o mercado. Os anteriores, os que foram lançados antes do dia 8 de agosto de 2016, não passariam por esse crivo. Então o A.J. Fernandes, mais do que rapidamente, lançou o Dias de Glória original, uma pequena tiragem, com uma bitola só, se não me falha a memória, e assegurou um lugar aí na fila dos charutos que não teriam que passar por essa nova aprovação, por mais a burocracia da agência do FDA. Em 2019 foi realmente lançado o charuto sem precisar passar por esse escrutínio da agência, e aí sim lançado em diferentes bitolas, e um lançamento de fato bem tradicional, como é feito com todas as marcas. Foi aí uma oportunidade que a família Fernandes não quis perder para lançar o Dias de Glória. Só depois, em 2024, na verdade, 8 anos depois do primeiro lançamento, é que foi lançado essa versão brasileira, ou com wrapper brasileiro. Eu estou agora já entrando no segundo terço, e a performance do charuto continua a mesma, impecável, queima, fluxo, só a cinza que cai um pouco, também continua a mesma coisa. Deixa eu dar uma puxada aqui para não apagar. E em termos de sabor, a pimenta diminuiu bastante, ele continua, a pimenta diminuiu muito no finish, tá? No draw ainda tem um pouquinho.
Continua ali razoavelmente cremoso, com um adocicado, muito leve, a terra sendo o sabor predominante e a madeira também num pano de fundo ali junto com a doçura e tudo. Mas a grande alteração foi que o finish não é tão apimentado como antes, mas o finish tem um pouco de amargo, talvez uma característica do Mata Fina. Não posso afirmar, mas acho que faz sentido dizer isso. Tá? Então, continua aí um voo de cruzeiro, sem grandes alterações, pequenas variações aí. Tá? Essa versão brasileira, né, que é chamado Dias de Glória Brasil, ele é a primeira e até agora a única variação do Dias de Glória original e foi lançado em 5 bitolas logo de cara. Curiosamente, 4 delas têm o comprimento de 6,5 inches. Apenas uma delas tem o comprimento de 5,5 inches. Só uma inch de diferença, que são 2,5 centímetros. Obviamente, os ring aids variam. Né? Todos são box pressed e a versão original todos eram cilíndricos. Voltando a citar o A.J. Fernandes, ele diz que esse blend foi criado para honrar as raízes brasileiras e para valorizar o legado nicaragüense em relação ao tabaco. E que o charuto é adornado pelo tabaco brasileiro, mas o coração pulsa no tabaco nicaragüense. Eu não gostei de ouvir isso, achei meio um certo desprezo pelo fumo brasileiro, talvez é uma maluquice minha entender dessa forma, mas eu senti aí uma certa desvalorização do charuto, do tabaco brasileiro na descrição que ele fez deste blend, né? Não sei se foi intencional ou se realmente na cabeça dele, na formulação dele lá, a função do wrapper é secundária nesse blend. O tabaco brasileiro é largamente usado como blend, como wrapper nos blends não cubanos. Tanto usado nas duas versões do tabaco, que seria o maduro e o oscuro. E eu estou falando aqui do Mata Fina e principalmente do Arapiraca. São largamente utilizados nessa função. E quando devidamente maturados, eles oferecem uma certa doçura, que eu consigo sentir aqui em alguns draws, em algumas situações. Tá? O Sumatra, ou o indonésio, plantado no Brasil, é muito valorizado na indústria de não-cubanos pela sua aparência. Ele tem uma aparência muito legal, né? Mais claro e são folhas impecáveis. Mas ele é reconhecido também como sendo um tabaco de sabores muito sutis, que tem uma participação muito pequena no perfil de sabor do blend. Então ele é mais usado pela aparência. Já como binder e como filler, todos os fumos, as 3 versões do Mata Fina, o Arapiraca, são usados para dar mais profundidade de sabor, para dar mais nuances de sabor. Normalmente não são blends que valorizam ou usam o fumo brasileiro como o ator principal ali na receita, mas com essa função mesmo de dar um apoio ou de criar profundidade, de camadas de sabor. É uma utilização muito explorada pelos blenders de charutos não cubanos. Claro que isso eu não estou falando de uma regra, nem estou falando que só é possível utilizar o fumo brasileiro dessa forma, mas é o que é mais reconhecido, o que é mais divulgado ou mais utilizado pelos blenders. E quando a gente pensa que os charutos não cubanos podem ser feitos, ou tem blends que são feitos com fumos de 7 países diferentes, o blender tem à disposição ali uma variedade enorme que ele pode combinar de forma a criar todas essas camadas e criar ali charutos super intrincados e super que valorizam muito essas percepções que a gente pode ter do sabor. Vocês podem ver, tem uma brisa agradabilíssima aqui agora.
tão mais confortável fumar com uma temperatura mais amena. Quero tirar a benda aqui, vou tirar a primeira. Daquele lado, que a emenda está no outro lado. Sem problema também. Vamos ver se ela causa algum dano. Uma enorme benda. Provavelmente usada nos charutos, o mesmo tamanho de benda usada em ring gauges maiores, né? Papel super grosso, de alta qualidade. Eu não achei bonita a apresentação do charuto de jeito nenhum. Verde dourado. Podia ser mais legal, mas tudo bem. Depois, na hora que eu tirar a outra, se eu lembrar, eu tiro uma foto aqui na mesa mesmo e mostro para vocês. Tá queimando rápido, tá? Agora no final ele começou a queimar bem mais rápido. E os sabores, praticamente a mesma coisa. O amargo diminuiu, o que é bom. E a pimenta também diminuiu, então ele acabou ficando até menos interessante. O body dele não passou mesmo de médio, agora está no médio, se tanto, sem strength nenhum, nada de agressividade, só mesmo aqueles sabores mais ou menos adocicados de terra e madeira. E o adocicado não dá nem para falar que é de melado mais, alguma coisa assim. É só não amargo, talvez, né? Ainda mais agora que o amargo do finish não está presente mais. Fluxo muito fácil, muito bom. Bom, tem 8 meses que eu estou morando mais no Brasil do que fora, né? Do que lá nos Estados Unidos, e o pessoal sempre me pergunta como é que eu estou me adaptando e tal, né? Peça assim, né? Bate-papo e tudo. E aí, e perguntam muitas sobre os charutos, como que eu estou me envolvendo com o mercado brasileiro, se eu estou fumando charuto brasileiro. Na verdade, eu não estou fumando muito charuto brasileiro. E antes de entrar exatamente no que eu queria falar agora, só me remeter ao que eu disse, que, sei lá, nas próximas 2 ou 3 semanas eu vou fazer um videozinho curto pedindo para vocês indicarem charutos brasileiros para fazer uma série de alguns reviews de charutos brasileiros baseado no que vocês acham que pode valer a pena. Vocês conhecem muito mais do que eu. Então, depois que eu colocar esse outro vídeo no ar, vou pedir para vocês fazerem, vou falar como que eu quero que vocês me mandem essas indicações. Mas aí, voltando ao assunto, o pessoal me pergunta sobre isso e tudo, sobre a minha adaptação e tudo mais. E eu respondo assim, mais ou menos e tal. Nem sempre as pessoas querem ouvir tudo, né? Tem tempo, ou a conversa caminhar por esse lado no encontro social e tudo mais. Então resolvi falar disso nesse vídeo, aproveitando que o charuto tem fumo brasileiro, tá? Então, acho que uns 2 ou 3 aspectos aqui que eu comecei a pensar, entender melhor, ou achar que estou entendendo a respeito do fumante, do mercado e do cenário de charutos aqui no Brasil, tá? O primeiro que eu quero falar é sobre o preço. Tá? Eu quero pegar como exemplo um post que foi feito no grupo do Mr. Charuto no WhatsApp. Um determinado membro colocou a foto de um charuto, muito legal a foto, um charuto muito bonito e tudo. Não era um charuto brasileiro, tá? Charuto, acho que nicaragüense. E não vem ao caso a marca, o blend, nada disso. E ele disse que era um charuto que ele estava fumando regularmente, muito legal, com uma performance muito boa, um belo charuto para ser consumido no dia a dia. Logo depois dessa foto, vieram mais alguns comentários, sei lá, uns 5 pelo menos, todos positivos a respeito do charuto, da performance, do preço, do custo-benefício do charuto. E eu, obviamente, me interessei, charuto de bom preço, né, de alto valor, interessa a todo mundo. E fui procurar informações sobre o charuto. E não consegui achar grandes informações, estava disponível em algumas tabacarias, e em algumas não tinha mais, estava esgotado. E a única coisa que eu consegui de concreto foi o preço. Eu não consegui, aí eu ia à origem, Nicarágua. Eu não consegui saber os fumos, os tipos de fumos, principalmente se era long filler, mixed filler ou short filler. Eu acredito que seja pelo menos mixed filler, tá? Ou talvez seja até long filler, não sei. Mas quando eu vi o preço, a primeira coisa que eu fiz foi transformar em dólar. E aí, mais uma vez, eu tive a triste constatação
que o preço de charuto aqui no Brasil é exorbitante. Pelo mesmo valor em dólar, eu conseguiria comprar, eu estava vendo caixa, tá? Então eu conseguiria comprar uma caixa de charutos de qualidade bem mais elevada. Tá? Talvez a melhor maneira de dizer isso não é nem mais elevada, porque o que pode ser elevado para mim pode não ser para você, o contrário. Então eu acho que dá para falar assim, pelo mesmo valor, pelo mesmo montante de dólar, eu conseguiria comprar charutos de qualidade indiscutível. Tá? E não charutos do dia a dia. E aí eu imaginei, comecei a pensar melhor e tudo, e acho que eu cheguei a uma conclusão, talvez seja uma conclusão, de que esse preço tão elevado acaba distorcendo a imagem que as pessoas têm do charuto aqui no Brasil. Tá? Eu já falei sobre essa impressão em alguns vídeos e tudo mais, mas eu acho que a grande distorção é que o charuto é visto como um privilégio de quem tem um alto poder aquisitivo ou é uma pessoa de status social muito elevado. Eu acho que isso na minha opinião, isso é uma distorção da prática de se fumar charuto, que eu acho que se materializa muito naquela velha história de que charutos não... Uma ideia que eu vi, se eu conversei com uma pessoa e o cara estava me dizendo, numa tabacaria, que ele não fuma charutos, ele degusta charutos. Tá? E na minha rasteira interpretação das coisas, eu acho que uma pessoa que tem um charuto na mão ou na boca, ela está fumando. Né? O ato de consumir um charuto se faz através da fumada, do verbo fumar. E aí eu acho que isso representa muito essa interpretação de que charuto é uma degustação e não uma fumada, é uma materialização dessa visão distorcida. E uma coisa que me chateou um pouco. Então eu acho que o preço seria talvez o primeiro fator que dá essa ideia de uma interpretação um pouco distorcida do que é consumir charutos. Um outro aspecto também que me chamou a atenção, que contribui para essa visão, que eu acho que contribui para essa visão que se tem dos charutos, é que é a limitada oferta de marcas e blends no mercado. E como um blend desaparece rapidamente das prateleiras e não é reposto. Ele vem, é consumido e não volta. Tá? Para mim, o que entra no mercado brasileiro entra como uma aposta. Tá? É claro que quem está trazendo charuto, quem vende charuto, trabalha com isso, precisa de vender, foi feito um investimento que precisa de dar retorno, tá certo? É lucro. Né? É óbvio que se não vende, não pode ser, se não vendeu, para que eu vou comprar novamente para revender? Não faz muito sentido. Mas eu acho que a possibilidade que existe de se formar um mercado consumidor mais exigente e mais educado, que saiba o que quer, que experimente e negue este por esta razão e aceite aquele por outras razões, não é cultivado, não essa ideia de se formar um mercado consumidor crítico e informado, não se busca esse tipo de perfil do mercado consumidor. Se busca simplesmente o lucro. E pode-se buscar mais do que o lucro. Seria legal buscar mais do que o lucro, né? Formar esse mercado consumidor que entenda o que o charuto é, que entenda as possibilidades que existem. Eu não vejo um critério, eu não vejo uma curadoria na seleção de marcas, de blends que vão ser oferecidos aqui. Eu vejo que é só uma oportunidade, é um risco, vamos correr o risco nesse, vamos correr o risco naquele, se vai vender ou se não vai vender. E uma oferta limitada ou uma disponibilidade restrita
de opções de charutos acaba restringindo o entendimento do fumante do que é realmente bom e do que não é nada bom. As opiniões, eu acho que elas ficam meio que se formando de maneira muito precoce e muito precariamente. Os parâmetros ficam meio que nebulosos, eles não são muito claros, entendeu? E isso favorece muito uma certa manipulação do mercado. É onde entra a propaganda, é onde entra, hoje em dia, né, o influencer, onde entra aquela opinião que é uma opinião que tem um objetivo de vender e não uma opinião que tem o objetivo de educar, de oferecer opções, de estimular uma crítica, estimular o fumante a decidir por si só o que é legal e o que não é legal. Tá? Eu vejo que essa distorção que acaba acontecendo, essa visão distorcida que acaba existindo sobre o ato de fumar charutos, mostra um pouco de falta de autenticidade do fumante. O fumante não fuma de acordo com a sua personalidade. Ele acaba sendo obrigado a fumar de acordo com o que é dito que é bom, dentro de uma pequena opção, de uma pequena oferta de opções. Então isso restringe, eu acho, muito o entendimento do charuto como uma atividade para todo mundo, geral, para quem se interessar em fumar charutos. Daí um grande interesse pelo charuto de bom custo-benefício. Por que não pode ter um grande interesse por charutos de qualidade mais legal? Porque o preço é altíssimo. E aí há como chama isso? Assim, um ciclo vicioso, né? E que acaba distorcendo completamente. Obviamente, nem todo mundo passa ou é vítima desse processo, né? As pessoas conseguem, evidentemente, desenvolver ferramentas, desenvolver entendimentos para ter a sua opinião. Mas o que me chama a atenção é isso, é um mercado que vê o charuto de uma forma um pouco limitada, um pouco restrita. E poderia ser uma visão um pouco mais ampla, uma visão um pouco mais abrangente, se talvez o preço fosse mais acessível e se houvesse uma preocupação maior em formar um público consumidor mais exigente, mais informado, mais capaz de discernir o que é legal e o que não é legal. Essa é a minha opinião. É um pouco duro, é um pouco desagradável, né, de dizer e de ouvir isso, mas eu acho que é a melhor maneira de responder a pergunta que tanta gente me fez e ser claro, né, a respeito das coisas, como eu vejo elas acontecendo. Eu tive que tirar a band fora da câmera, porque estava queimando já no tempo que eu esperava para voltar a falar. Vocês podem ver na foto aí, ela é uma band de um papel realmente de altíssima qualidade e é uma band muito, muito bem feita, um design super intrincado e até que a band principal eu estou achando ela bonita agora. Eu vi na foto, ela é bem ampliada, eu achei ela legal. Infelizmente aqui o arranjo aqui não dá para tirar as fotos como eu tirava antes, mas desse jeito aqui, um pouco mais precário, mas eu acho que deu para ver legal, né? Antes de dar as últimas impressões sobre o charuto, eu queria só reafirmar que é chato falar o que eu falei, eu não me sinto muito confortável, até titubeei muito em se eu falaria ou não isso que eu falei, discuti com um amigo que participa do canal e tudo, e tive um apoio, né, sobre tocar nesse assunto, né, e tudo mais. Não é uma crítica pessoal, não é nenhum demérito, é uma avaliação que eu faço, pode ser errada também. Eu até peço para você que, se você tem uma opinião completamente diferente da minha, que entre em contato, faça um comentário aqui no vídeo, qualquer outra forma
dividir comigo, ou com todo mundo, a sua opinião, e principalmente me ajude a ver alguma coisa que eu não tenha visto. E aí eu vou ficar feliz de ver de uma outra forma diferente e tudo mais, que me ajude a entender melhor. Tá? A participação de todos vocês seria super legal nesse ponto também, tá? Eu, na verdade, escolhi ser sincero ao invés de ser convenientemente agradável. Acho que isso explica mais ou menos, em poucas palavras, a opção que eu tomei para falar a respeito de como eu estou vendo o mercado brasileiro de charutos e o envolvimento das pessoas com charutos, depois que eu passei a conviver mais aqui no Brasil com as pessoas que fumam e com os ambientes onde se fuma. E também é restrita, né? A minha amostragem é muito pequena, então também isso aí já é um aspecto que pode me fazer mudar de opinião a respeito de tudo que eu falei, tá? Bom, voltando ao charuto, ele agora aqui no final ele já está esquentando, ele não está tão pequeno assim, é uma consequência do ring gauge muito pequeno, né? O ring gauge de 44, e também por ter furado e não ter cortado. Então há uma concentração maior, ele está ficando ríspido agora, o amargo voltou, a pimenta voltou, e o body elevou um pouco, pode-se dizer, a sensação do body elevou um pouco, strength continua 0, mas acho que muito pela posição que eu estou fumando agora, né, pelo estágio que eu estou fumando do charuto, e o acúmulo de tudo aqui nessa parte final do charuto. Então é um charuto que não está tão legal assim, nunca foi um charuto magnífico, nunca foi um charuto excepcional, mas era um charuto menos agressivo, de certa forma até cremoso, como eu disse, mas agora ele perdeu esses aspectos positivos que ele apresentou mais no início. Então eu vou parar por aqui, eu não vou fumá-lo mais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem seus comentários, por favor, e participem do próximo vídeo que eu vou colocar, sugerindo blends brasileiros para eu fumar e fazer review, tentar entrar em contato com o fabricante, com elementos, né, que participam da fabricação do charuto, do mercado brasileiro de charuto, em geral, até para expandir também a minha visão sobre o mundo brasileiro de charutos. Então, gente, muito obrigado, até o próximo vídeo e fumem bem. Tchau!